Olá, pessoal! Nós já sabemos calcular o NOx dos elementos químicos que participam aí das substâncias. Nas iônicas, é a própria carga do íon. E nas moleculares, nós aprendemos aí a calcular, considerando que numa molécula a soma do NOx é igual a zero. E que nos íons compostos a soma dos NOx é igual à carga do íon composto. Agora, nós precisamos aprender também a identificar as reações de oxirredução. Toda reação de oxirredução, em toda a reação de oxirredução, existem espécies que vão perder elétrons para espécies que vão receber os elétrons. Nós já vimos que quem perde elétron oxida e é o agente redutor. E quem recebe os elétrons reduz e é chamado de agente oxidante. Vamos identificar aqui primeiro a primeira reação aqui no primeiro exemplo, em que nós temos o enxofre reagindo com o gás oxigênio, formando aqui o dióxido de enxofre. Uma coisa é regra, quando a substância é simples, ou seja, quando só existe um tipo de átomo formando essa substância, o NOx dos átomos ali são iguais a zero. E a soma dos NOx de uma molécula também tem que ser igual a zero. Então, eu tenho aqui o enxofre, substância simples, NOx zero, reagindo com oxigênio, outra substância simples, NOx igual a zero. Mas será que aqui no dióxido de enxofre os NOx desses elementos continuam os mesmos? Então, é isso que nós vamos verificar. Nós já sabemos que o oxigênio ele pertence à coluna 6A, a família dos calcogênios, e o NOx fixo deles é igual a -2. É o NOx mais comum da família, não fixo, mas o mais comum. Já aqui, o enxofre, eu não conheço o NOx. Eu sei que a soma de NOx aqui tem que dar igual a zero. Então, vamos fazer o cálculo. X mais duas vezes, porque são dois átomos de oxigênio, vezes -2, isso aqui tem que ser igual a zero. O x menos 2 vezes mais 2 menos 2 menos 4 é igual a zero. O x, então, será igual a mais 4. Então, o NOx que o enxofre assume aqui é mais 4. Reescrevendo aqui a equação, nós vamos ter o seguinte. O enxofre passou do NOx zero para o NOx, nós já calculamos aqui, mais 4. E o oxigênio passou do NOx zero, assumindo o NOx menos 2. O enxofre, olha só, ele teve um aumento do NOx. Então, nós dizemos que o enxofre oxidou, porque esse aumento de NOx caracteriza a perda de elétrons. Já o oxigênio, vou fazer aqui em amarelo, o oxigênio, olha só, ele passou do NOx zero para o NOx menos 2, ou seja, houve uma redução do NOx, o oxigênio reduziu. Se o enxofre oxidou e o oxigênio reduziu, nós temos então aqui caracterizada uma reação de oxirredução, em que o agente redutor é o enxofre e o agente oxidante é o oxigênio. Seguindo aqui agora para um segundo exemplo, nós temos aqui o cloro, substância simples, então NOx igual a zero, reagindo com a água oxigenada. Na água oxigenada, o oxigênio assume NOx menos 1, ok? Então, prestem atenção. Na água oxigenada, o oxigênio assume NOx menos 1. E nós sabemos que o NOx do hidrogênio é o NOx mais 1. Aqui é formado o ácido clorídrico, o NOx do cloro, que é da família 7A, é menos 1, e do hidrogênio é mais 1. E aqui o oxigênio, substância pura, tem NOx zero. Então, vamos ver o que acontece. O cloro passa do NOx zero para o menos 1, então houve uma redução, o cloro reduziu, ok? O hidrogênio, o que acontece com ele? Não acontece nada, o NOx do hidrogênio é mais 1 e continua mais 1. Mas olha o oxigênio passa aqui do NOx menos 1 para o NOx zero. Houve aumento do NOx, então o oxigênio oxidou. Aqui nesse exemplo, o cloro é a espécie oxidante, porque ele provocou a oxidação do oxigênio,
E o oxigênio é a espécie redutora, porque ele provocou a redução do cloro. Aqui, o cloro recebeu um elétron e o oxigênio ele perdeu um elétron, por isso ele oxidou, ok? Como tem redução e oxidação, essa aqui também é uma reação de oxirredução. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se tiverem dúvidas, enviem aí para nós através do site quadro.com.br. Bons estudos!